Há várias teorias para o surgimento do tênis, mas há um consenso de que a sua origem foi na França. Na França, o tênis era praticado com a palma da mão como raquete, mas foi na Itália que a raquete em si passou a ser usada. Após ser utilizado a raquete, o tênis começou a ser regulamentado e as suas regras a serem formadas. A partir daí, o tênis se tornou um jogo olímpico e entrou na primeira Olimpíada em Atenas, em 1897. A Federal da Paraíba, ela oferece essa disciplina graças ao nosso ilustre e querido professor Walter Azevedo, que propôs à universidade a fundação dessa disciplina. Vocês são muito legais, vocês são uma turma. Isso já foi, né, Brenda? Brenda? Bem, professor Walter, nós queremos saber algumas perguntas sobre a sua trajetória no tênis. E para iniciar, nós gostaríamos de saber se você teve algum incentivo ou inspiração de alguém para iniciar especificamente nesse esporte. O tênis foi uma coisa muito importante na minha vida, né? De atleta, de pessoa, né? E fui incentivado muito por um amigo, que infelizmente já faleceu, que foi o presidente da Federação de Tênis, o professor Ivanilton de Noir, e ele insistia para eu aprender a jogar tênis e jogar tênis, né? Então um dia eu resolvi ir, né? Conseguiu até o professor lá para mim, e nós começamos a aula de tênis, né, no Cabo Branco, com o professor Emílio, e o Ivanilton me deu um incentivo muito grande, e eu entrei no tênis, gostei muito do esporte, jogo tênis toda semana, é rara a semana que eu não jogo tênis, e é uma coisa que faz parte da minha vida, o tênis, principalmente com relação à saúde, à qualidade de vida, é um esporte muito gostoso. Iniciou com que idade no tênis? Tênis, eu acho que uma faixa de 35 anos já. Gostaria de ter começado bem cedinho, mas eu não conhecia. Não. É como eu falo para os alunos aqui, eu vim do interior, eu vim de Monteiro. Você nunca ouvia nem falar em tênis naquela época. Como muita gente que tem aí jogando, que veio do interior, que não sabia nem que tinha uma bola de tênis. E hoje joga bem, né? Tem exemplos aí, e está totalmente radicado ao tênis. Nos conte um pouco sobre a sua trajetória no tênis como treinador e como atleta. Como atleta, desde que comecei no tênis, eu comecei a participar de torneios e participei de vários torneios aí aqui na Paraíba, né? E todo esse tempo de tênis que eu pratiquei tênis, a gente participava sempre de torneios, sempre participa. Como treinador, a minha experiência foi aqui na universidade, pela minha iniciativa de colocar o tênis como disciplina do curso, né? Então eu conversando com o meu chefe na época, que era Martins, e eu falava a Martins o seguinte: olha, o Conselho Federal de Educação Física diz que todo mundo, para dar aula de tênis hoje, tem que ser formado em educação física. E eu não entendo como é que as universidades não têm a disciplina no curso. Esse pessoal vai aprender aonde? Se a maioria não tem condição de pagar um professor, de pagar uma aula de tênis, né? Então, eu sugeri que a gente colocasse no curso, né? E a indagação dele foi o seguinte: você dá aula? Dou. Então eu assumi isso. Então, você assume isso, então eu tenho a responsabilidade de desenvolver um processo pedagógico para dar essas aulas.
Então foi o que eu fiz, eu fui buscar, né? Eu tinha experiência como jogador, tinha experiência como pai de tenista, eu tinha 2 filhos que jogavam tênis, e eu fiz parte da diretoria da Federação de Tênis aqui, quando a gente construiu o Centro de Tênis Paraibano, que faz parte da federação, que é da federação. E a gente trouxe à época um professor de tênis, a gente consultou a confederação para indicar um professor para a gente. Eles indicaram um uruguaio, chamado Mário Ávila. E Mário veio para cá, um cara espetacular, excelente professor de tênis. Ele revolucionou mesmo a aula de tênis aqui, porque na época que eu aprendi, por exemplo, a aula era individual, o professor só dava aula para mim. Era meia hora de aula, mas só eu. Mário, com a chegada de Mário, ele revolucionou porque foi quem começou a aula coletiva aqui, a aula com 6, 7 alunos. Né? Não era mais aquela aula monótona, individual, que você fica com o professor tocando bola. Né? Então ele passou a fazer exercícios daqueles de movimentação, de você jogar a bola, correr e voltar para trás da fila e tal. Então eu observava tudo isso com o Mário, né? Como professor de educação física. Eu tinha interesse de ver as coisas e meus filhos participavam dessas aulas, né? Jogavam. Então, isso me deu base para dizer, olha, eu assumo essa disciplina. Eu assumi e tenho, acho que dado conta, né? Na minha avaliação, tenho dado conta, porque eu vejo aí vários alunos dando aula aí fora já, né? Isso é uma responsabilidade muito grande. Você dá aula de tênis aí nesse mercado que está aí, que já tem um bocado de feras, gente que, né, naquela época não tinha professor de tênis formado. Então, até a partir de agora, a gente está com uma nova geração de professor de tênis que é formado, que prepara uma aula, que vai buscar exercício do básico para você ir buscar. Vai buscar o segredo do ensino é você ir buscar. Você aqui dentro, você vai pegar um pouquinho. Aí você vai crescer se você quiser. Se você for pesquisar, isso em qualquer disciplina. E no tênis isso é fundamental. Então, é isso que eu avalio, é você ir buscar. O aluno pesquisar para ele tem uma base. Aquela base dá para ele dar uma aula, mas ele não vai ficar naquilo. Ele tem que ir buscar e criar outros exercícios. Né? Mas eu estou muito satisfeito com o desenvolvimento do tênis aqui na universidade, com o entusiasmo dos alunos com o tênis, do próprio departamento. Os professores ficam impressionados e elogiam, porque eles dizem, olha, o tênis é o único esporte aqui dentro do departamento que está movimentado, que faz torneios, que tem dinâmica. Né? O resto, ninguém faz nenhum torneio, um campeonato de futsal, um campeonato de handebol aí para o aluno se entusiasmar. Porque se você ficar somente treinando ou aprendendo, você não se entusiasma, você não tem aquela dinâmica, aquele dinamismo. Né? Então você precisa participar do jogo, jogar, para poder você sentir o prazer do jogo. Então, para abrir essa disciplina, o senhor não teve dificuldade, não? Bastou se disponibilizar? Disponibilizar para dar aula. Só bastou isso? Não teve nenhuma dificuldade? Ninguém se opôs a... Não, ninguém se opôs. Certo. E o que é que o senhor diria da importância do tênis para a formação do educador físico? Em primeiro lugar, também tem que dizer que o tênis é um esporte olímpico, né? Então, é um esporte como o judô, é um esporte olímpico. O judô é uma disciplina obrigatória aqui. Uma vez até eu achei, mas por que o judô é obrigatório? Porque o judô é um esporte olímpico. Então, o tênis também é um esporte olímpico. Né? Então, ele é muito importante e o mercado do tênis exige que a gente tenha. Então, a gente tem que pensar no mercado. Eu falo muito para os meus alunos que a gente tem que saber vender o nosso trabalho. A gente tem que saber que tudo é mercado, tudo é venda. Eu vou vender o meu trabalho. Né? E o tênis tem um mercado espetacular.
Então, por isso que o tênis ele é importante, porque tem mercado, ele vale a pena você investir no tênis. Para finalizar, gostaria que o senhor nos contasse um pouco das suas vitórias que o senhor já teve com o tênis. Eu tive vitórias excelentes, como amador, né, que eu sempre fui amador, né, esses campeonatos, né, esse aqui é um campeonato chamado Torneio dos Leões, né, os caras dão os nomes aí. E todos os campeonatos, quando eu comecei eu já devia ter uns 35 anos, então, depois eu participei de um campeonato chamado Entaball. Entaball só participava quem tinha de 40 para cima, né? Que é o Enta, 40, 50, 60, né? Então esse aqui, ó, meu companheiro aí, veterano na área português, né? Então eu adorava o tênis, eu jogava, eu joguei vários torneios, eu não lembro. Gosto muito de jogar dupla, né? Esse aqui é o meu pai. Ele ia lá na quadra comigo, quando ele vinha de Monteiro para cá, eu ia jogar e ele ficava lá sentado. Ele jogava também? Não. Só observava, né? Nunca conheceu nem o tênis, conheceu aqui depois de velho. No último Jubes, que o tênis fazia parte do Jubes, né? A gente foi em Natal, e eu fui com 4 alunos, 2 meninas e 2 meninos. E Fábio e Raul Massa, são esses dois aqui. Né? Eles jogavam muito bem, mas no Jubes, sempre São Paulo, o pessoal do Sul, né? Sempre eles vêm com certeza de ganhar, né? Porque existem aquelas faculdades particulares que elas dão bolsa para os caras e pega o cara que joga, né? Gente que até dá aula de tênis e tal. E a gente foi para lá e a gente viu o pessoal de São Paulo lá dizendo, vinha lá, olha, primeiro é você, segundo é você e terceiro sou eu. Né? O grupo de São Paulo, né? E a gente foi com os 2 meninos e resultado que a gente surpreendeu os caras. E a gente um de São Paulo foi campeão e os 2, Raul e Fábio, foi segundo e terceiro lugar. Né? Na época, o campeão, os 3 primeiros lugares do tênis no Jubes, eles participavam das universidades, que são na Europa, né, geralmente. E eles 2 foram para Palma de Mallorca, na Espanha, representando a Universidade da Paraíba e do Brasil, né? Porque os 3 foram, foi o primeiro e os 2, né? E depois eu conversando com o Fábio, né? Com o Raul, eu digo, e aí, Raul, essa lá deu entrevista, né? O pessoal ficava pedindo autógrafo, né? Porque eles foram como campeões dos Jogos Universitários, né? Para a Universidade Mundial, a Universidade dos Jogos Universitários Mundiais, né? Eu não sei se ainda tem a universidade hoje, mas isso foi uma trajetória muito boa. E, na época, o ministro do Esporte está aqui, Lars Grael, não sei se vocês lembram de Lars Grael, que era aquele campeão brasileiro mundial de vela, né, que sofreu um acidente, que o barco cortou a perna dele lá em Niterói, lá no Rio de Janeiro. Então, ele está aqui, ó, tem uma foto com ele aqui, ele, o pessoal, Raul, Massa, todo mundo. Né? Esse camisa azul era o ministro do Esporte na época e veio para o Jubes, né? Prestigiar o Jubes aí em Natal. Então, isso foi uma coisa também importante que aconteceu no tênis para mim, né? Porque a gente fez um Jubes espetacular, muito bons, disputadíssimos, desclassificamos os caras que achavam que ia ser os bons do torneio, ficou um porque aquele era muito, muito, muito acima, né? Mas isso aí marcou muito a vida da gente e foi importante para os meninos também, porque eles tiveram a oportunidade de ir para a universidade, né? É uma coisa boa na vida da gente. Bem, professor, então nós gostaríamos de agradecer por ter disponibilizado o seu tempo
para a nossa entrevista e lhe parabenizar pela sua importante trajetória no tênis e por nos incentivar a fazer esse esporte. Muito obrigada pela sua presença. Eu fico agradecido a vocês porque eu acho que é importante esse trabalho que o Luciano faz aí, e inclusive para a gente divulgar o que a gente faz, né, que é importante, né, e o tênis é muito importante na vida do curso, né, nem só, na minha vida é muito importante, mas na vida do curso é muito importante porque tem revelado muita coisa boa. E eu gostaria de agradecer também a turma de vocês, que é uma turma muito boa, que eu me identifico muito, né? Um pessoal alegre, respeitoso e que a gente se identifica. Tem turma que a gente não se identifica muito, né? Tem um pessoal meio chato, que a gente fica meio com o pé atrás, mas vocês têm uma turma muito boa e eu agradeço a vocês também.